Vamos convidar o professor Oberon, com uma trajetória acadêmica e espiritual notável, é bacharel em filosofia teológica e pós-graduado em divindade. Possui mestrado em interpretação de escritos antigos, com ênfase em hebraico e aramaico, e especializações em arqueologia de povos antigos. Atua como professor de teologia e teosofia. Atualmente é doutorando em hermenêutica e exegese de livros sagrados. Além disso, é cabalista, radiestesista e facilitador de constelação familiar. Com a palavra, professor Oberon. Boa noite. Boa noite, eu agradeço muito, né, essa apresentação que fizeram. Agradeço a toda essa equipe, né, Colégio dos Magos, né, e vocês todos, né. Lógico que 25 minutos nós vamos tentar, né, trabalhar o sacerdócio feminino universal, e nós vamos estar praticamente dividindo esse tema no sacerdócio, né? Acredito que temos aqui conosco, né, mulheres que são sacerdotisa, e no final, lógico, vamos saber que todas, né, de um jeito ou de outro, acabam sendo sacerdotisas. Nós vamos entender um pouco melhor sobre isso, né? Também vamos trabalhar o sagrado feminino, porque se vamos falar sobre sacerdócio feminino, então vamos também falar um pouco sobre o feminino e o sagrado, né, dela. E no final vamos terminar falando um pouco sobre o universo que as mulheres acabam vivendo, né, no seu sagrado e no seu sacerdócio universal. Lógico que o que estaremos falando se trata de temas, alguns podem achar que vai servir só para as mulheres, né, que estão aqui no grupo, mas eu tenho certeza, né, que os homens também estarão se vendo, né, no meio também como sacerdotes, né? Mas vamos estar focando mais o feminino em si. A questão do sacerdócio, independente das culturas, e eu não vou trabalhar muito, não vou ter uma fala muito acadêmica, né? Estarei trabalhando um pouco mais a vivência, né? O dia a dia em si, e não tanto uma fala acadêmica. O sacerdócio, temos de entender que o sacerdócio ele acaba sendo uma função que as mulheres, de um modo geral, elas realizam no seu dia a dia. Lógico que, infelizmente, muitas mulheres acabam se confundindo, mulheres, homens, né? Mas especificamente as mulheres, acabam se confundindo na questão sacerdotal, achando que uma sacerdotisa ela vai ter de invocar várias deusas ou deuses. Tem a função de trabalhar especificamente para muitas entidades, ou buscar muitas entidades para se encontrar no seu universo. Mas a sacerdotisa, quando ela entende o seu papel sacerdotal, ela tem uma função diretamente com uma divindade, né? Falando religiosamente, com uma divindade. Ela se identifica com uma divindade. Nós acreditamos, né, e nós, como eu falo, da ordem, né, Melquisedeque, né, todo um conjunto que é baseado principalmente nas três religiões, né, as três principais religiões do mundo, que acaba sendo o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, né, baseando-se não só nas tradições, nos livros, né, identificamos durante a civilização, o início, né, das civilizações, que as mulheres elas buscavam uma entidade para adorar, como Ísis. Mas não é que elas tinham a necessidade de buscar essas entidades, mas essas entidades se manifestavam a essas mulheres, então havia um relacionamento pessoal com essas divindades. Não é o que acontece muitas das vezes hoje.
tem muitas mulheres, né, e aí eu posso falar até algumas jovens, por falta de conhecimento, acaba buscando várias divindades, né, invocando várias divindades, ou tentando se aproximar de várias divindades para realizar os seus próprios desejos, suas próprias vontades, amenizar o seu medo. Então, a sacerdotisa, quando ela entende o seu papel, ela tem uma missão maior que não cabe mais à vida dela ou à vida dele. Nós observamos, né, trazendo alguns exemplos, né, como padres e alguns religiosos, que eles acabam se dedicando a uma divindade, lógico que essa divindade, estamos falando de um cristianismo, então eles acabam se dedicando a uma divindade somente. Porque isto já vem de uma tradição, isso já vem de um conhecimento que um sacerdote, uma sacerdotisa, ela vai estar trabalhando com uma divindade somente. Então, uma sacerdotisa, né, um sacerdote, uma sacerdotisa, tem de ter a consciência de ter uma constância, e não somente uma quantidade. Uma constância, e não uma quantidade. O que é constância? É separar momentos, tempos, estudar a esta divindade, se aproximar desta divindade, né, reconhecer o poder desta divindade. Isto sim é uma sacerdotisa, isso sim é um sacerdote. Então ele vai se relacionar com constância com essa divindade, e não simplesmente uma quantidade, né, muitos rituais ou muitos conhecimentos de vários deuses, de várias deusas, mas ele vai se dedicar, e ela vai se dedicar, né, especificamente a uma divindade. Amor e respeito por essa divindade, ser devota a essa divindade, ser uma admiradora, né, dessa divindade, não precisa ter várias divindades, não é uma hierarquia humana, mas sim divina, um chamado e não uma escolha somente. Então, resumindo, seria uma sacerdotisa monoteísta e não politeísta, reconhecendo, lógico, que uma sacerdotisa ela tem a função, ela vai acreditar, ela vai entender, né, que há outras divindades, mas ela acaba se tornando monoteísta. Como monoteísta? Ela vai se dedicar a um deus ou uma deusa, conhecido como as monoteístas. Há uma diferença bem clara na questão de sacerdotisas, né, e magos ou magas. No meu meio, como exemplo, eu sou conhecido, né, ou reconhecido, não por mim, mas pelas pessoas que me conhecem, como um mago. Né? O que é um mago? Um mago nada mais é do que uma pessoa, um homem ou uma mulher, mago ou uma maga, que durante a sua vida veio buscando conhecimento através da sabedoria, veio estudando, veio pesquisando. Então, ele chega a um grau, vamos dizer, de mago, que é um sábio. Então, eu sou reconhecido como mago, mas eu sou um sacerdote também. Eu sou um sacerdote monoteísta, porque eu me dedico a uma divindade somente. Então, podendo ter, né, uma mulher, né, ela pode ter a função de buscar o conhecimento, isso é questão de tempo, né? A idade vai trazer isso, os estudos vão trazer isso. Então, ela vai buscar o conhecimento, com o passar dos anos, ela pode ser reconhecida até como uma maga, né? Como uma anciã, uma maga, tendo a sua experiência, né, mística, a sua experiência dentro da ciência, né? Ela vai ter suas experiências, mas ela também pode ser uma sacerdotisa. Quando falarmos um pouco sobre o sagrado feminino, vamos entender um pouco mais sobre a mulher, né, ser a sacerdotisa da sua vida, né, e do seu meio. O que significa, então, ser uma sacerdotisa? É praticar, né, é servir a uma comunidade. É diferente de um mago. O mago, de um modo geral, um mago, uma maga, ela vai buscar o conhecimento, a necessidade da busca do conhecimento, do todo. Muitas das vezes, esses vão buscar, né, o conhecimento de divindades, de deuses, dos Elohims, né, eles vão buscar o conhecimento.
mas os magos ou as magas, muitas das vezes, não servem à comunidade, a não ser quando ele é um professor, né, uma professora, ele tem uma função acadêmica, então ele vai servir uma comunidade, mas porque isso é a profissão dele. Uma sacerdotisa, ela tem a necessidade, ela tem um chamado, né, por essa divindade, para espalhar uma obra em uma comunidade. E nós vamos falar um pouco melhor, né, trabalhar um pouco mais na questão do universo desta mulher, né, sendo uma sacerdotisa. Então, ela vai servir uma comunidade. E aí que tem, aí que mostra a grande diferença de uma maga, de um mago, né, de um sacerdote, ou daqueles que se iniciaram em um caminho de conhecimento, de divindade, né, de buscas religiosas, que seja de qualquer religião, de um modo geral. Então, a sacerdotisa, ela tem uma necessidade, ela é convidada para servir a uma comunidade de um modo geral. Lógico, sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos. Então, na história da civilização, na história, né, das religiões, na história do desenvolvimento religioso e espiritual no mundo, nós observamos que há pessoas escolhidas para ser sacerdotisas. Um homem, uma mulher, pode ser o sacerdote? Eu quero ser o sacerdote. Pode. Eu conheço alguns colegas, né? Tem algumas pessoas, alguns colegas, né? E também algumas mulheres que elas querem ser sacerdotisas, elas querem servir. Vamos dizer que o processo de ser uma sacerdotisa sem ter um chamado divino, nós chamamos desde o ventre, né? Foi escolhida desde o ventre, ela terá algumas dificuldades, algumas provas que uma escolhida, né, pela divindade não irá passar. Então, há uma diferença daquelas que querem e daquelas que foram escolhidas. Mas todas podem, né, alcançar o sacerdotismo, né, ser uma sacerdotisa de uma divindade. Quando falamos sobre sacerdócios, aí que entra a complicação, né, da coisa. Por isso que hoje, né, no século XXI, uma mulher sendo uma sacerdotisa, ela precisa ter uma sensibilidade muito grande para que ela não fique perdida nesse meio, né, místico, holístico, né, religioso. Hoje nós encontramos muitas informações, né, na internet. As mulheres, né, as crianças, os jovens, os adolescentes, né, todos têm acesso às informações como nunca houve na história da civilização. Hoje, uma criança de 15 anos acessa a internet e sai buscando informações, né, que alguns anos atrás não tinha condições e hoje esse adolescente tem. Então, hoje, infelizmente, está havendo um desvio, né, eu não falo cultural, mas um desvio de vida, né, ou de chamado, de missão de vida, daquilo que nasceu para ser, né, estão perdidos, né, na sua vida por causa do excesso de informações que acabam chegando. Infelizmente, a tradição, né, familiar, o qual antigamente, e aí podemos falar, né, dos povos primitivos, o sacerdotismo, né, o ser sacerdote, isso era de clã, né, como os levíticos, né, era de famílias, né? Era pessoas que iam passando de filhos, né, para netos, bisnetos, e ia ensinando, muitas das vezes, oralmente. Então, era algo que passava de pai para filho. Infelizmente, se perdeu muito disto, né, em todas as religiões. Está se perdendo, né, em todas as religiões. E aí que acaba os jovens se perdendo nessa busca, né, do ser espiritual, e acabam se perdendo nessa busca. Lógico que, quando nós falamos sobre divindades, há um universo de deuses e deusas. Há um universo. Cada religião, cada panteísmo, né,
apresenta vários, milhares, centenas, né, de deuses e deusas. E como uma sacerdotisa poderá escolher ou ser escolhida? Aí que é a grande resposta, né? Aonde pode ser encontrado, né, o caminho sacerdotal de uma pessoa? Exemplo de linhas, né? De diferentes linhas. Tem a linha cósmica, né? Não vou detalhar isso, até por causa do tempo, né? Temos a linha cósmica, né, do panteísmo, né, ou da linha de filosóficas, teosóficas, que acredita que existe, que a existência é perecível e transitório, sendo permeado pela presença de Deus, né? Tem a cósmica, né, percebe a dimensão divina e, a partir dessa percepção, assume que ela constitui tudo o que é real, né? Tem a filosofia imanentista, né, que prega a integração do Criador, né, o todo, ao cosmos, de uma maneira intrínseca, inseparável, né? Monistas, né, relativistas, que enxergam o universo como algo concreto, mas mutável, enquanto as divindades inalteráveis. Então, politeísmos, panteísmos, monoteísmo é a grande, né, discussão, né, e vai continuar sendo a grande discussão, né, sobre o politeísmo, o panteísmo, o monoteísmo. O próprio monoteísmo, né, tem as suas derivações também, né, que tem o monoteísmo, tem o teísmo, tem o monismo, tem o panenteísmo, tem o monoteísmo substancial, né? Então, olha só quantas linhas, né, teológicas, filosóficas, teosóficas, quantas culturas, quantos deuses, quantas deusas, há um universo, né, que nós poderemos nos perder de tantos estudos, né? E onde os magos ficam loucos, né, doidos, que não conseguem, muitas das vezes, chegar em uma conclusão exata. Por isso que se busca, né, uma centralização. Vamos centralizar, vamos pegar uma linha, né, mais saudável, uma linha lógica, que eu acredito, né, que não seja simplesmente, como eu falo, né, para alguns jovens, na questão mundo de Alice, né, ou Harry Potter, né? Não, vamos pegar algo que tenha princípios, que tenha história, né, para que nós possamos buscar a nossa divindade, ou buscar o nosso lado sacerdotal, né, com seriedade. A gente observa claramente, né, só como exemplo, né, dentro do panteísmo grego, né, que tem Afrodite, tem Atenas, tem Artemis, tem Hera, tem Hestia, Selene, tem a Gaia, né, que hoje está virando moda, né, ela está se manifestando, vamos dizer assim, né, de uma maneira muito grande, né, muito forte, para muitos se revelando. Então, tem muitas entidades hoje que estão se manifestando, sim. Mas não é para todos, não é para os 8 bilhões dos seres humanos da face da Terra. Mas, usando como exemplo o panteísmo grego, nós temos Afrodite, que é a deusa do amor, né? Temos Persefone, né, que é considerada a menina, Hera, a esposa, Deméter, que é a mãe, né? Temos Atena, que já é a questão profissional, Artemis, né, que já é a capaz, né, de capacidade, né, e Hestia, a sábia. A gente vê, dentro dos panteísmos, de um modo geral, uma linha, uma hierarquia, uma família, como Amon-Ra, né, ou Ra-Aton, né, do Egito, né, que é o primeiro deus do panteão dos egípcios, né, responsável pela criação do mundo. Então, existe um primeiro deus, né, o pai de todos, aquele que gerou outros Elohims ou outros deuses, né? E nós vamos encontrar isso em diversas religiões, né? Essa questão de ter um principal, o pai, vamos dizer assim, e seus filhos, que são as divindades. E aí cada um trabalha uma linguagem antropomórfica, né? E eu gosto dessa palavra antropomorfia, porque, na verdade, é a tentativa de nós, criaturas, entendermos o Criador, o todo,
Entendermos Brahma, entendermos o Tao, entendermos algo que está além da nossa sabedoria, do nosso conhecimento. É a busca, o entendimento em uma busca de um todo. Hermes Trismegisto, né, trabalha o todo, né, em tudo. As leis herméticas, né, a primeira é do mentalismo, né, e ele trabalha essa questão, né. Isso foi a base egípcia, a questão do todo em tudo. Então, estamos buscando, o ser humano sempre vai buscar uma divindade, né, para invocar, para ser ajudado e ajudar também, né? E quando a gente fala ajudar uma divindade, estamos falando que, porque divindades não precisam ser ajudadas. Eu quero abrir um parênteses aqui, né? Dentro da teologia, espíritos não têm sexo, né? Então, quando se fala de Deus, né? Hoje é uma briga, né? Entre homens e mulheres, o sagrado feminino com o sagrado masculino, que elas buscam a adoração a deusas, e eles buscam a adoração aos deuses, vamos dizer assim, né? Essa briga dos inocentes, mas, na verdade, não existe, as divindades não têm sexo. Um ser espiritual não tem sexo. O que é o sexo? O que são os deuses e as deusas? Nada mais é do que a interpretação das manifestações dessa divindade, tanto do sagrado feminino ou do sagrado masculino. É uma linguagem antropomórfica, para que nós, seres humanos, possamos entender a manifestação. Então, há divindades que trabalham diretamente, né, com o sagrado feminino. Depois nós vamos falar um pouco, né, sobre o sagrado feminino, mas trabalha diretamente. E aí considera-se, ou denominam-se essas divindades, ou denominam-se essas ações espirituais, vamos dizer assim, né, divinas, como feminino e masculino. Mas, na verdade, né, o ser, o todo, o espiritual, o que está por detrás das escritas, não existe o sexo em si, né? E ainda tentamos buscar o sexo dos anjos e não vamos encontrar, né? Então, isso precisa ainda ser alinhado, né, dentro da religiosidade. Eu gostaria de trabalhar, né, o sagrado feminino, né? Falamos um pouco sobre o sacerdote, né, ou sacerdotisa, né? O sagrado feminino, ser mulheres que possam, né, viver a sua vida sacerdotal com integridade, com amor. Uma sacerdotisa, ela precisa entender que ela é uma mulher. E ela é uma mulher. Ela não precisa ter funções de homem ou sagrado masculino. Ela precisa se encontrar no seu mundo. Infelizmente, por causa do feminismo e outras ideologias em si, as mulheres, elas acabam perdendo o sagrado feminino, elas querem ocupar funções de homens, do sagrado masculino, como muitos homens também, às vezes, perdem um pouco do sagrado feminino que está dentro dele, como também o sagrado feminino tem um pouco do sagrado masculino. Ok, nós sabemos que isto é real, mas quando a mulher, ela perde o seu sagrado, ela deixa de ser ela se torna uma mulher que não ouve a voz dos deuses, ou das deusas, vamos dizer assim. Ela não consegue se encontrar como uma sacerdotisa. Ela pode até ser uma maga, mas mesmo assim ela acaba indo por alguns caminhos obscuros dentro da própria magia. Mas uma mulher que ela se enxerga, uma mulher que ela olha para dentro de si, uma mulher que reconhece o seu papel, a sua missão de vida, reconhece o destino que tem na vida dela, e ela pode também até mudar o seu destino, ou não, isso vai depender muito dela, mas ela pode ter a sua vida sacerdotal dentro da sua própria casa. Como eu disse, ser sacerdotisa é servir. E eu conheço muitas mulheres que se dizem ser sacerdotisas, mas, na verdade, elas estão buscando um egocentrismo. Ela quer alimentar o seu ego. E dentro do seu universo feminino,
que acaba sendo, né, o seu mundo, os seus filhos, marido, ou o que seja, ela acaba deixando a desejar. E aí precisa ser observado, né, as suas ações sacerdotais. Isso é algo para se pensar. Em outras palavras, é quando uma mulher não renega ou diminui nenhuma parte do seu ser, experimentando o amor por si mesma. Isso é o sagrado feminino. Ela não precisa ter funções masculinas. Ela pode ter o seu sacerdócio simples, né? Simples no ponto de vista humano, do ponto de vista social ou até religioso. Ela pode ter o seu sacerdócio dentro do seu próprio lar, né, onde as três linhas, né, islamismo, cristianismo e judaísmo, né, que são as três maiores, querendo ou não, são 38% da humanidade, né, eles são cristãos, né, ou são islâmicos ou são judeus. Isso é para se perguntar, né, onde nós estamos, muitas das vezes, errando no nosso sacerdócio universal. E aí o sacerdócio universal, a sacerdotisa, ela tem de se encontrar, primeiramente, no seu universo familiar, social, entre amigos, e aí sim, ela vai praticar o seu sacerdócio ajudando pessoas. E aí sim, essa divindade, o qual ela serve, com toda certeza estará se alinhando, né, com a humanidade e se alinhando com tudo, ou com o todo, né, ou o nome que seja dado à inteligência suprema, ao Criador, né, como assim nós denominamos aqui. Então, o universo holístico é uma visão de mundo que considera o todo mais do que a soma das partes, em que o todo está interligado. A palavra holística vem do grego, né, holos, que significa tudo, todo, e holístico nos liga, né, a tudo e a todos. O místico é aquele que aspira a uma união pessoal ou a unidade com o absoluto. Aquele que pode chamar de Deus, pode chamar de cosmo, pode chamar de mente universal, pode chamar de ser supremo, pode chamar do eu superior, pode chamar de Brahma, pode chamar de Shiva, pode chamar da trindade, né, cristã, ou a trindade hindu, ou pode ser chamado quando nós entendemos que cada um de nós temos uma missão e temos de cumprir essa missão, aí sim aparecerão as verdadeiras sacerdotisas vivendo no seu universo, sendo uma mulher trabalhando no seu mundo. Então, nós concluímos que a mulher, como sacerdotisa do seu universo pessoal, familiar, social, precisa se encontrar a cada dia mais, para que possa ir evoluindo nos seus níveis espirituais, até chegar, se chegar, na perfeição da criação do universo, na eternidade divina do Criador ou do todo. Tem alguns livros que eu acabo indicando assim, né, para as mulheres, né? Tem a tenda o Círculo Sagrado, né, para as mulheres contemporâneas, né, de Mirella Farr, o poder da parceria, né, Diane Esler, né, influência da Lua, da nossa vida diária, né, de Sasha Fendel. Tem vários livros aí que com certeza estará alinhando, né, essas sacerdotisas, tá bom? Muito obrigado por esse tempo, é um prazer estar aí no Colégio de Magos.